Bem, gente, bem-vindo todos, né? Hoje a gente vai começar especificamente um conteúdo da patologia. Até então a gente estava vendo algo relacionado apenas a uma introdução, né? Introdução prévia sobre o histórico, sobre as fases. Depois a gente viu um pouco sobre biologia celular. E aí eu acredito que essa parte de biologia celular ela vai ser super útil para toda a disciplina, que a gente vai ver conceitos chaves aí, que não vão estar explícitos diretamente, mas vão estar envolvidos aí nos conteúdos. Hoje a gente vai trabalhar essa parte de adaptação celular, né? Há vários tipos de adaptações e estímulos nocivos. Esse conteúdo é um conteúdo um pouco mais extenso, ele é o primeiro capítulo do livro, do Robbins, né? E aí esse capítulo vocês vão ver que ele é um pouquinho mais extenso, mas é um dos assuntos mais interessantes que eu acho, mais bom de compreender, né? Mais fácil de compreender e que acaba também envolvendo muitos exemplos assim do dia a dia, né? Das técnicas também que vocês possivelmente vão ver isso no dia a dia, envolvendo o dia a dia, eu falo dia a dia do enfermeiro, né? Como um todo. E aí eu queria também fazer o seguinte, pegar essa aula, como o capítulo é um pouco extenso e a gente está com um tempo tranquilo para trabalhar mais devagar, e aí eu vou dividir essa aula em duas, tá? Hoje a gente vai ver a parte de adaptação celular e na próxima semana a gente vê a parte de estímulos nocivos, tudo bem? E aí eu acho que é interessante porque vai ficar mais fácil de trabalhar, tipo assim, mais fácil de assimilar o conteúdo, tá bem? Essa parte de adaptação celular, a gente vai ver que as células elas têm mecanismos de sobressair algumas pressões ambientais. Eu falo pressões ambientais justamente relacionando dentro desse fator pressão ambiental o que a gente considera como estímulos, né? E esses estímulos eles podem ser, na grande maioria das vezes, o que a gente pode dizer como nocivo. Ele pode prejudicar o funcionamento celular. Então, pegando o termo adaptação e fazendo uma tradução literal, dessa basicamente literal, seria algo, uma resposta a uma pressão, né? Tipo, você se adaptar a uma condição e fazer com que, dentro daquela condição, você se sobressaia, você como indivíduo, estou dizendo no aspecto social. Da mesma forma, as células, elas também têm dispositivos adaptativos. Esses dispositivos adaptativos, eles são desenvolvidos a partir de uma pressão. Essa pressão pode ser uma pressão ambiental ou pode ser também uma pressão fisiológica, né? Então, o próprio indivíduo, o próprio organismo vai ter situações fisiológicas dos sistemas e que vai ser necessário que essas células do tecido elas se especializem. Essas especializações nada mais são do que adaptações, né? Então, são um tipo de adaptação para se sobressair, se manter naquele sistema, naquela pressão em que aquele sistema está, tá? Para vocês entenderem, ainda numa definição mais grosseira, é quando, por exemplo, uma célula, pegando uma célula do tecido, em específico, essa célula vai estar inserida no meio com mais concentração de sal, por exemplo. Então, a gente sabe que, pegando aquelas bases lá da fisiologia, a gente vê que a célula ela começa a sofrer um processo de interferência, né? Sofre interferência por esse acúmulo de sal, e ela vai ter uma resposta. Qual é essa resposta? A maioria das vezes ela vai perder água, tá? Eu estou dando um exemplo bem simples para a gente ver, analisar que essas adaptações elas vão estar numa escala que começa a nível de célula, mas se estende a nível de tecido. Então, assim, a gente tem que entender que são células em tecido, no tecido, que vão sofrer essas modificações. Quais são esses tipos de adaptações? São adaptações estruturais, né? E também, geralmente, quando essa estrutura, a célula vai ter uma estrutura X e vai passar por uma estrutura Y, né? Depois dessa pressão ambiental, desse estímulo, dessa pressão como um todo, tá? Quando eu falo pressão, vocês têm que entender que é em relação ao estímulo, né? Qualquer fator, na verdade. Então, a célula está no formato X,
E a partir do momento que é desencadeada uma pressão, né, ela vai passar por vai se transformar, digamos assim, vai modificar a sua estrutura, passando para uma forma Y. Então, essas adaptações são modificações estruturais que, na maioria das vezes, também interferem na funcionalidade da célula. Né? O que acontece? Não é que a célula vai perder a sua função, ela vai aprimorar a sua função. Né? E jamais a célula vai mudar, tipo, digamos assim, deixar de estar constituindo aquele tecido. Ela vai estar presente naquele tecido. Mas o que acontece? Ela vai sofrer modificações para sobressair essas alterações. Que essas alterações elas podem ser naturais do próprio corpo, que a gente chama de alterações fisiológicas, ou ela pode ser algo que pode desencadear com a frequência, dependendo da frequência e da intensidade, algo que pode ser patológico. Né? A gente vai ver aí que a direção para fazer com que essa adaptação seja classificada como uma adaptação resultante de um estímulo patológico é a frequência desse fator patológico sobre a célula. Né? A gente vai ver que a célula ela pode sofrer adaptação fisiológica ou adaptação provocada pelo estímulo patológico. Tá? E aí, com base nisso, a célula vai estar em outro estado. Eu digo estado relacionando a questão da manutenção, da homeostasia. Então, a célula ganha novas condições para sobressair aquele efeito que pode ser nocivo, tá? Que pode ser nocivo. Então, para ficar mais claro, essas adaptações elas são desencadeadas para poder evitar o processo de morte celular. Tá? Então, todas essas adaptações elas são a primeira estratégia de defesa da célula, digamos assim, para não serem mortas, não levar o tecido à morte celular, que é um caminho aí que a gente considera irreversível. As adaptações elas são condições para poder manter a estrutura celular adequada na sua funcionalidade. Elas jamais vão perder a sua função. Elas vão fazer com que a função se mantenha, apesar das condições adversas. Ficou claro esse conceito? Sim. Ok. E aí a gente tem, quem tiver dúvida pode ir falando, certo? A gente pode classificar as adaptações em alguns tipos, né? Como é que vão acontecer essas adaptações? Com a modificação estrutural das células. As células elas podem aumentar o seu tamanho, então há um crescimento no tamanho, né? Então, um aumento no tamanho da célula, fazendo com que haja aí o que a gente considera, como classifica como hipertrofia. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar nessa palavra hipertrofia, principalmente na academia, né? Então, qual o intuito da grande maioria das pessoas que estão fazendo atividade física? É aumentar a massa muscular. Esse aumento de massa muscular nada mais é que um processo de hipertrofia celular. Né? As células elas vão aumentar o tamanho, certo? Vejam bem, não é o número de células, é o tamanho. Quando eu me refiro ao número de células, ao aumento no número de células, estou me referindo à hiperplasia, tá? Então, hipertrofia é o aumento da célula. Hiperplasia é o aumento no número de células. Então, o tecido vai ganhar a maior quantidade de células, no caso da hiperplasia. Da hipertrofia, o tecido vai aumentar a dimensão celular. Então, as células vão aumentar o seu tamanho, tá? O inverso é quando há uma redução, principalmente do tamanho da célula, né? E que interfere também na sua resposta metabólica, na sua atividade metabólica. Aí a gente chama de atrofia, né? Então, é quando a célula reduz o seu tamanho, fica realmente o que a gente pode considerar como atrofiada, né? E a outra é bem interessante, que é quando o tecido ele muda o seu aspecto físico. Então, as células vão mudar a sua estrutura. Por exemplo, se a célula tinha um formato fusiforme, né, alongado, com essa pressão, né, com esse fator agindo sobre esse tecido, com esse formato, esse tecido pode sofrer alterações e passar agora a ter um formato retangular, por exemplo.
Então, há também alterações na questão do tipo de célula que compõe o tecido. Não é que as células vão deixar de ser células de tecido epitelial. Não, elas vão pertencer ao mesmo tecido. Mas o formato dela, né, o que a gente chama de fenótipo, vai sofrer uma alteração, tá? Logicamente, com base na interferência desses fatores. Sempre lembrando que essas adaptações é o que a gente chama de respostas. Respostas ao quê? Ao efeito desse agente, né? Ao efeito dessa pressão. Tá ok? Então, são todas essas respostas que são desencadeadas a nível de célula. Marcelino? Oi. Então, essa hipertrofia das células pode ser só por adaptação ao local que você falou, por exemplo, que tem mais sódio, mas também pode ser por algo patológico? Sim, a gente vai ver que as adaptações, elas podem ser adaptações resultantes de processos naturais do corpo, né? Por exemplo, a atividade muscular, a atividade física, desculpa. A atividade física, ela é um fator pontual ali, está havendo o quê? Uma pressão. Qual seria essa pressão? Você está fazendo com que seu corpo se movimente, seu corpo sofra pressão de carga, né? De uma carga que seria o peso. Então, aquilo ali é algo pontual, mas está desenvolvendo na sua fisiologia um processo, uma resposta adaptativa das células. Qual é essa resposta adaptativa? O aumento da célula, tá? Ficou claro, Vitória? Fechou, obrigada. De nada. Alguém tem mais dúvidas em relação a essa parte inicial? A gente vai começar a trabalhar cada um tipo desses. A gente vai ver os mecanismos, os mecanismos citológicos da própria células e bioquímicos também, tá? E a gente vai caracterizar os tipos fisiológicos de adaptação e os tipos patológicos de adaptação, ok? Então, vamos ver. Olha, a gente está vendo aí um esquema, seriam as etapas em que a célula ela sofre como resposta ao estresse, tá? E também aos estímulos que podem ser estímulos nocivos ou lesivos, né? Então, eu queria que vocês focassem onde tem esse retângulo em azulzinho claro, que tem célula normal. Então, o esquema vai começar a partir daí, para poder a gente entender. Essa célula normal, ela está no ambiente de equilíbrio. A gente viu na fisiologia que esse ambiente de equilíbrio é aquele ambiente em que a célula vai estar desenvolvendo as suas funções normais, né? Então, apesar de, por exemplo, aumentar a concentração de sódio, diminuir a concentração de potássio, haver aqueles tipos de transporte, aquela entrada e saída de substância todo o tempo, e que a gente viu aí na aula anterior sobre transportes especiais, por exemplo, também com fagocitose, pinocitose, transicitose. Então, todos esses transportes, todos estão acontecendo todo o tempo na célula. Isso aí não interfere na funcionalidade da célula, ao contrário, são necessários para manter a integridade celular e a funcionalidade celular. Então, nesse contexto, a célula está numa situação normal, né? Então, quando a célula está lá no tecido, desenvolvendo todas as funções bonitinhas, assim, acontecendo de forma normal, apesar de ter qualquer tipo de transportes, por exemplo, ou qualquer tipo de pressão ali pontual, tá? Ela está funcionando. Então, se ela está funcionando, ela está no que a gente considera como homeostasia, tá? Então, a célula normal, com base na permanência da sua funcionabilidade, a gente considera ela como uma célula em homeostasia. Aí vejam, embaixo a gente tem duas setas saindo da célula normal, que é quando essa célula vai sofrer. Nós estamos num ambiente de pressão ambiental. A gente tem vários tipos de fatores, que pode ser o estresse de cada dia, né? O estresse psicológico também, o estresse ambiental, como mudança de temperatura, mudança de umidade, mudança de incidência ou não de sol, radiação. Então, todos esses fatores fazem com que a célula ela tenha uma resposta, né? Então, essa resposta, por exemplo, a um estresse, né? Esse estresse pode ser qualquer fator, tipo
um fator de pressão, né? Um fator que vai estar sempre atuando aí, tendendo a interferir na funcionalidade da célula. Não é que ele vai afetar a funcionalidade. Até então, ele está interferindo nessa funcionalidade. Em resposta a esse estresse, a essa pressão, a célula desenvolve a adaptação, que é uma reação adaptativa, né? Essa adaptação são essas quatro que a gente viu, tá? Essas respostas aí: hipertrofia, hiperplasia, atrofia ou metaplasia. Ou metaplasia, né? Vejam, na outra seta a gente está vendo o que é considerado lesivo. Nessa palavra lesivo é que é um estímulo que vai provocar lesão, tá? O que é lesão? É quando a célula ela sofre uma interferência na sua estrutura que ela não consegue mais se adaptar, sofrer, ter uma resposta adaptativa sobre aquele estresse, sobre aquele estímulo, tá? Então, quando o estímulo ele está tão frequente na célula, ele está numa grande intensidade, que a gente vai ver que depende, que o estímulo ele pode ser lesivo ou não, vai depender da sua intensidade, da sua frequência. Então, digamos que as células, a partir desse momento em que sofreu um estresse, ela gera respostas adaptativas. Mas esse estresse permanece, digamos assim, numa frequência maior, numa intensidade maior. E aí, qual é a outra estratégia das células como um todo? É sofrer um processo de lesão celular. A adaptação, vamos deixar de uma forma mais lúdica. A adaptação, até então, a célula não sofreu nada não sofreu nenhum impacto que perfurou ela, digamos assim, a grosso modo, para ficar mais claro. Na lesão celular, é como se a célula sofresse impactos e esses impactos geraram lesão, tá? E essas lesões, elas vão ficar lá, aparentemente dentro da célula, na estrutura da célula. Na adaptação, a gente não tem lesão, né? A gente tem uma modificação estrutural na célula para poder a sua funcionalidade ficar ativa ou até mesmo melhor, digamos assim. Na lesão, não. Nessa lesão, qual a diferença aí? É que vai começar a haver o que a gente chama de prejuízo nas funções celulares, tá? Nas funções celulares. E aí o que acontece? Essa lesão ela pode ser de duas categorias. Ela pode ser reversível, ou seja, esse estímulo ele foi lesivo, provocou lesões na célula, mas a célula conseguiu sobressair a esses estímulos lesivos e ter uma resposta. Qual seria essa resposta? Dela voltar para o estado normal. O que é que vai depender aí? É da frequência e também da intensidade desse estímulo. Quanto maior a permanência desse estímulo lesivo, pior vai ser o quadro de lesão na célula. Vejam que para a célula passar para um estado reversível, esse estímulo ele deve ser leve e transitório, né? Ele não pode ser algo forte, né, intenso e duradouro. Ele tem que ser pontual para poder a célula ter uma resposta que seria de reversão daquele processo de lesão, voltando ao estado normal de homeostasia. Agora, vai ter fatores em que vão estar sempre atuando numa forma mais intensa, mais duradoura e que vai fazer com que essa célula deixe de sofrer uma lesão que pode ser reversível, gerando um quadro de irreversibilidade. Então, a lesão ela não pode ser retirada agora da célula, ela vai permanecer na célula. E qual o resultado desse processo de lesão irreversível? A célula pode sofrer o que a gente chama de morte celular, em duas vias aí. Seria duas vias grandes, mais significativas do processo de morte celular. Seria a lesão irreversível, que vai culminar no processo de necrose, ou um tipo de lesão irreversível que vai culminar no processo de apoptose. Então, esses dois pontos aí de necrose e apoptose caracterizam o que a gente considera como morte celular. Aí sim, no processo de lesão irreversível, a célula perde toda a sua funcionalidade.
Se ela perde toda a sua funcionalidade, ela quebrou a homeostasia, ela não está funcionando, então ela vai morrer. Essa morte ela pode ser induzida, né, por um processo de autodestruição, que a gente chama de apoptose, ou pode ser um processo de morte celular mais lento, que a gente denomina de necrose. Tá? Então, esse esquema aí, eu costumo dizer que ele vai ser um esquema para toda patologia, porque a partir da compreensão de como a célula dá essa resposta, a gente consegue compreender os mecanismos patológicos, né? Mecanismos patológicos de adaptação, que a gente pode dizer que são mecanismos adaptativos em resposta a um estímulo que pode ser fisiológico ou patológico, né? E aquele quadro em que a célula não consegue sobressair essa pressão, ela acaba combinando em duas vias, que seria a lesão irreversível, que pode gerar a morte celular ou a morte celular por necrose ou por apoptose. Gente, ficou claro esse esquema para vocês? Alguma dúvida a respeito? Até agora eu entendi. Ok, que bom. Alguém não entendeu, gente? Pode falar, a gente tem. Tá tudo tranquilo, certo? Estamos aqui para realmente ir aos poucos. Também entendi já. Ok. Então vamos prosseguir, tá bom? Então esse é um dos. Eu queria que vocês, quando fossem estudar, eu vou passar essa apresentação para vocês, tá? Logo agora, quando acabar, em PDF, para vocês irem acompanhando. Eu queria que vocês já focassem bem nesse esquema, tá? Nessa figura 1. Vejam, aqui a gente está vendo um exemplo na prática, num tipo de tecido celular em que vai acontecer um tipo de lesão. A gente está pegando aí um miócito, normal, que é uma célula do coração, tá? Esse miócito normal, ele pode ter duas vias de resposta, né, a esses fatores. Por exemplo, o miócito, ele pode ter uma resposta adaptativa sofrendo o que a gente considera como hipertrofia, né? Então, o miócito, ele pode aumentar o seu tamanho ou ele pode, de acordo com a frequência e a intensidade do estímulo, passar para outra via, que essa via seria de lesão, considerada até então reversível. Então, pegando esse esquema aqui anterior, a gente está vendo que o miócito seria a célula normal, em homeostase, a partir dependendo do estímulo ou do estresse, pode sofrer uma adaptação do tipo que seria hipertrofia, ou pode pegar uma via de lesão celular. Aí essa lesão ela pode ser reversível ou pode ser uma lesão irreversível. Tá? Então vamos ver como acontece. No caso em que o miócito seria a célula normal, está funcionando bem, mas começa a sofrer uma pressão, qual seria um exemplo prático que desencadeia esse processo de hipertrofia no miócito? É quando, por exemplo, o indivíduo tem hipertensão arterial, né? Ele Professor, precisa. Oi. a doença de Chagas também seria um exemplo? Sim, sim, também, muito bem colocado. A gente está vendo, por exemplo, uma resposta fisiológica de início. A fisiológica de início seria uma pessoa com hipertensão. Então, por que a hipertensão favorece esse processo adaptativo de hipertrofia? Porque a pressão sanguínea ela vai estar maior, o coração vai precisar bombear mais, né? Vai ter que funcionar de uma forma mais abrupta, digamos assim. Então, essa demanda pelo funcionamento mais acelerado do coração faz com que as células do miócito, as células do miócito, as células do coração, os miócitos, consigam ter uma resposta adaptativa aumentando seu tamanho, tá? E aí a gente está vendo logo abaixo, ó, um corte real do lado esquerdo, logo abaixo da figura sobre miócito adaptado, um corte transversal, né, do coração. E a gente está vendo que está tudo bonitinho ali, só que as células estão mais o quê? Maiores, bem maiores, mais densa. Na outra via do lado direito de vocês, é a via de lesão celular, né? Então, está acontecendo um processo de lesão, as células não entraram no processo adaptativo, elas estão pegando outra via alternativa. Qual seria essa outra via alternativa? De lesão. Infelizmente, aquele fator está sendo mais intenso, está mais frequente, digamos assim,
e as células estão pegando essa outra via. Só relembrando o que Vitória colocou, da doença de Chagas. Sim, aí a gente já está vendo o processo de adaptação decorrente da pressão patológica, né? Uma adaptação, a resposta adaptativa a um processo patológico que seria a infecção por um protozoário, né? O T. cruzi. Então, esse protozoário, ele infectou principalmente o miócito, né? O tecido cardíaco, e ele gera lá... Por que que o coração aumenta seu tamanho, digamos assim? É porque o parasita, ele forma ninhos, né? Digamos assim, ele vai estar instalado, ele vai estar reproduzindo em determinadas células do tecido. Mas não é um único ninho, são vários ninhos, né? E por si só, a presença do protozoário já desencadeia uma resposta. E aí a célula, ela aumenta seu tamanho, tá? Esse protozoário pode levar a um quadro de lesão? Sim, pode sim. Vai depender da quantidade de protozoários, de parasitas, né? E vai depender da agressividade desse parasita. Às vezes, o T. cruzi, ele infecta o indivíduo, digamos, com 20 anos. Lá para os 50 anos é que o indivíduo, às vezes, se não fizer sorologia antes, vai começar a ter alguns sintomas. Pode ser que não, pode ser que o indivíduo só tenha lá depois de 55, de 60 anos. Então, isso é muito instável. O parasita está lá, mas ele pode ir se adaptando também. Como é que ele se adapta? Porque a célula também está se adaptando à presença dele. Essa adaptação pode ser um aumento na estrutura, no aumento da célula, né? Fazendo com que a célula funcione bem, mas está lá adaptada com esse aumento. Ou pode pegar uma via de lesão, tá? Qual seria outra via de lesão? A pressão, o aumento da pressão, o aumento excessivo de pressão nos indivíduos que têm pressão arterial desequilibrada, né? Essa variação é mais contínua para um aumento, tá? Na questão da hipertensão. Pode provocar lesão? Pode. Isso vai depender do quê? Se o indivíduo não usa medicamentos, essa célula não vai aguentar esse fluxo intenso, esse bombeamento intenso, e pode culminar no processo de lesão. Aí a gente está vendo nessa via do lado direito de vocês, que essa lesão ela pode ter ainda dois aspectos. Ela pode ser reversível, né? O que a gente está vendo nessa primeira imagem aí do miócito, do lado direito de vocês? É que é uma lesão reversível. Por quê? Porque o miócito, ele está sofrendo, ele foi lesionado. O que a gente está observando aí? Algumas gotículas de gordura, né? Um aspecto amarelado. Então, alguns pontos amarelados aí. Isso significa que esse tipo de lesão é uma lesão reversível do tipo de acúmulo de gordura. A gente vai ver que uma das adaptações, dos tipos de lesão celular reversível é fazendo com que a célula tenha cicatrizes, né? Qual seriam essas lesões? Qual seriam essas cicatrizes? Acúmulo de substâncias. Essas substâncias, elas podem ser, na grande maioria das vezes, gordura, né? Então, por exemplo, também, a gente tem esse quadro de lesão celular reversível quando o indivíduo tem uma alimentação muito rica em gorduras, né? Que aí a gente sabe, por exemplo, que o indivíduo que tem o que a gente chama dislipidemia, né? Que é uma variação nos índices de gordura, esse indivíduo ele tende a ter maior deposição de gordura nos vasos, né? E onde é que vai também resultar esse processo? Também essa Marcelino, ela pode se só um minutinho, Hermínio. Ela pode se acumular na célula do coração ou ela pode formar o que a gente chama de aterosclerose, né? Que é aquele acúmulo de gordura nos vasos. E também é um tipo de lesão até então reversível, tá? Pode perguntar. então, o colesterol, ele é um caso de lesão? Ele se dá a partir dessa lesão? Não, o colesterol não. O que é que a gente pode ver como exemplo de lesão? O que a gente vai ver nas imagens da frente seria o acúmulo de substâncias na forma de gordura, que tem também um nome específico. Geralmente é um tipo de lesão em que você vai ter um tecido todo cheio de gordura, tá? E eu vou mostrar
essa micrografia mais na frente, tá bom? Ok? Tá bom. Ó, então, o que é que a gente tem aqui? Oi, a Linda perguntando. Então, se uma pessoa tem uma alimentação muito rica em gordura e de uma hora para outra ela resolve ter uma vida saudável, essas células podem ficar com essas cicatrizes. Isso vai depender Isso, ela deixa de ser uma lesão reversível, deixa de ser uma lesão e passa a ser uma célula normal. Porque qual é o fator aí? É a alimentação rica em gordura. Agora, a gente sabe que não só a alimentação rica em gordura é fator desencadeante. É fatores genéticos associados ao fator nocivo, que seria uma alimentação, uma dieta rica em gordura, pode gerar um processo de lesão, até então reversível. Agora, a gente está vendo logo abaixo que essa lesão ela pode deixar de ser reversível, tornando-se irreversível. É o que a gente chama de morte celular. E aí a gente está vendo que a célula realmente perde toda a sua funcionalidade, certo? E a gente está vendo o corte transversal desse coração, mostrando em que essas células elas vão estar com aspecto degenerativo. Uma das lesões que a gente pode considerar irreversível é a degeneração gordurosa, que é resultante do processo de lesão reversível do tipo gordurosa. Então, a gente vai ver que são fatores que vai depender do quê? Todos vão depender da frequência e da intensidade desse fator, do fator nocivo, o estresse, ok? Ficou claro? Sim. Ok. Então, prosseguindo, gente. A gente vai ter aqui, ó, caracterizando cada um tipo de adaptação celular, tá? A gente vai começar por hipertrofia, que é o aumento no tamanho das células. Os órgãos, eles vão começar a sofrer esse processo de adaptação e os tecidos, fazendo com que as células aumentem, né? Aumente seu tamanho. Pode ser tipo fisiológico, como a gente já está discutindo, causada por uma questão natural do próprio corpo, uma necessidade do próprio corpo, principalmente essas adaptações do tipo de hipertrofia, elas são muito influenciadas pela questão hormonal, né? A gente sabe, por exemplo, quando a gente está fazendo atividade física com maior frequência e com maior intensidade, vai aumentar os níveis de testosterona e progesterona. No caso do homem, maior nível de testosterona, e da mulher, maior nível de progesterona. O que é que isso vai desencadear? Principalmente hipertrofia, que os hormônios vão se ligar e estimular o aumento do tamanho dessas células, tá? E a gente tem aquele tipo de hipertrofia que é causada por uma infecção por patógenos, né? Então a gente tem alguns patógenos que podem desencadear uma alteração a nível de célula, aumentando o tamanho da célula, como eu bem coloquei aí, a questão do Trypanosoma cruzi, que é um dos parasitas, né, dos protozoários, que acaba fazendo que a célula aumente seu tamanho à medida em que elas são infectadas, ou alguns fatores genéticos. A gente vai ver que a hipertrofia ela pode fazer com que uma alteração fisiológica ela permaneça por mais tempo, gerando o que a gente pode considerar como hipertrofia decorrente de um processo que deixou de ser fisiológico, passando a ser patológico. Com base em quê? Com base nos fatores genéticos. A gente vai ver um exemplo clássico, que é quando as mulheres ela têm um ciclo menstrual desregulado. Então, a menstruação ela acaba não tendo aquela periodicidade e ela vai ficar mais intensa. Não é que deixe de menstruar, geralmente é ao contrário. A menstruação ela vai ser mais intensa, mais frequente, e tem até mulheres em que não vai haver o cessamento do sangramento, né? Então precisa ter uma intervenção medicamentosa para poder cessar esse sangramento, que a gente vai ver como seria um exemplo de hipertrofia do tipo patológica decorrente de fatores genéticos. Então, a camada do útero, ela aumenta tanto o tamanho, né? Por quê? Porque aquele indivíduo já tem uma predisposição genética a ter um aumento exacerbado da região do útero, do tecido do uterino, causando que depois, né, vai ser o desprendimento da camada do útero,
como forma da menstruação. Então, isso é algo que se inicia de forma fisiológica, a gente vai ver que a fisiologia natural das mulheres proporciona esse fenômeno, né, digamos assim, que é um fenômeno natural, fisiológico, necessário também, mas que pode pegar uma via patológica e pode gerar problemas. Esses problemas desencadeados por fatores genéticos, né? E aí a gente está vendo que é que vai variar aí a frequência e a intensidade do estímulo, aliado ou não a fatores genéticos, tá? Então isso aí a gente está vendo que é algo que pode pegar duas vias, dependendo desses fatores, né? Desses fatores da intensidade. Nessa imagem, na figura 3, eu estou mostrando um exemplo de hipertrofia fisiológica natural, que é quando a dimensão do útero ela aumenta no processo de gravidez. Então, a gente está vendo na figura A esse aspecto macroscópico do útero, tá? Na figura B, a gente já está vendo micrografias mostrando quando o útero não está gravítico, né? Não está no processo característico da gravidez. Então, as células são pequenas, de uma dimensão mais longitudinal, que a gente chama fusiforme, que caracteriza o músculo liso aí do útero. Agora, no caso em que o útero vai estar gravídico, né? A gente já está analisando que essas células elas aumentam o seu tamanho, mas não deixam de ser fusiformes, elas permanecem sendo fusiformes, mas há um aumento bem significativo aí da dimensão desse músculo liso no útero, tá? Então ficou claro para a gente entender. Até então a gente está vendo exemplos nesse caso aí de uma interferência fisiológica natural. A questão da camada do útero no processo de menstruação também é fisiológico, mas pode ser patológico quando os fatores genéticos do indivíduo geram uma predisposição para esse aumento descontrolado. Aí o que pode culminar nisso? Pode culminar uma neoplasia do tipo maligna, né, que seria o câncer de útero. Alguma dúvida, gente, até então? Não, né? Podemos prosseguir. Não, professor, pode continuar. Ok. Vejam, aí a gente entra, eu queria que também essa parte, vocês precisam ter maior atenção, porque a gente vai entender como esse processo acontece a nível bioquímico, tá? A nível bioquímico. Gente, só um minutinho, meu cachorro tá aqui me atrapalhando, só um minuto. Perdão, pessoal, voltei aqui. Vamos lá. Então, eu queria que vocês analisassem bem esse esquema para poder compreender como vai acontecer isso em termos de via bioquímica, tá? Nessa via bioquímica e molecular, a gente consegue compreender como vai acontecer o processo de hipertrofia, tá? A gente divide esse mecanismo molecular na participação de dois tipos de fatores. A gente tem os fatores considerados mecânicos ou sensoriais, tá? Sensoriais ou mecânicos, ou sensórios mecânicos,
e a gente tem aqueles que são considerados fatores tróficos. São fatores pontuais a nível de célula, que vão ser responsáveis pela captação da informação, consequentemente, interpretação dessa informação, produzindo, na grande maioria das vezes, uma maior quantidade de proteínas, tá? Então, a gente tem aqui um resumo mostrando que esses mecanismos moleculares, eles vão sofrer, geralmente, interferência na verdade, eles vão captar a resposta desse estímulo, tá? Essa captação pode ser por sensores mecânicos ou pode ser por fatores tróficos, tá? A gente vai ver a diferença desses dois. O que é que os dois vão fazer? Né? Eles vão captar essa resposta, captar essa pressão, mas a resposta pode ser diferente, tá? Mas, de forma geral, os dois vão dar como resposta fatores de crescimento, tá? Esses fatores de crescimento vão interferir, principalmente, vão interferir aonde? No processo de tradução. Por isso que foi importante a gente mastigar bem aquela questão da tradução, que é quando o RNA mensageiro passa a ser proteína, né, codificado em proteína. Então, esses fatores aí de crescimento vão interferir, principalmente induzindo maior quantidade de proteínas, que essas proteínas, a gente está vendo aí, por exemplo, alguns fatores que estão interligados justamente com a questão do fibroblasto. Qual a característica do fibroblasto? É revestir os tecidos, é a proteína que reveste os tecidos. Então, se há um aumento nessas proteínas, a tendência é que a célula aumente seu tamanho, né? E a gente vai ver também que esses fatores podem serem liberados pela célula para induzir o crescimento de células em outros tecidos, que a gente chama de agentes vasoativos. Vão ser desprendidos das células e vão ser liberados na corrente sanguínea para estimular o crescimento de células em outros tecidos. O que é que vai ficar mais fácil de compreender a partir do esquema? Ó, a gente está vendo aí a divisão desses fatores num processo mecânico ou fatores tróficos, tá? Fatores mecânicos, a gente tem a questão da influência da carga do trabalho. Nos fatores tróficos, a gente tem a participação de hormônios e de fatores de crescimento, tá? Então, são esses dois fatores que vão captar a mensagem aí a nível de sistemas. Então, a gente está vendo uma célula arquitetada com com sensores mecânicos e sensores tróficos, digamos assim. Quais são os sensores mecânicos? Responsáveis pela captação de estímulos decorrentes de aumento da carga de trabalho. Os tróficos, eles são mais correlacionados com a questão do hormônio e com a questão de fatores de crescimento como um todo, tá? Marcelo, Oi. quando você fala dessa carga de trabalho, é o trabalho da célula? Isso, o trabalho da célula. Então, por exemplo... Né? Esses agentes, fatores. Isso. Quando, por exemplo, o coração do paciente hipertenso, ele tem uma sobrecarga de trabalho. Então, ele vai ter que trabalhar mais. Trabalho vai ser o quê? Vai fazer com que... qual é esse trabalho, na verdade? É fazer com que o coração bombeie mais, né? Trabalhe mais. Isso aí seria um sensor mecânico de captação da pressão desse fator. Qual é o fator? Aumento da pressão arterial, né? Certo? E os outros são os tróficos, que são mais correlacionados com a hipertrofia do tipo fisiológica, tá? Por quê? Porque todos esses três aí são proteínas que estão na superfície da membrana. Então, lembra a importância da gente ver aquela estruturazinha, relembrar, né? A gente tem várias proteínas distribuídas na membrana, e essas proteínas vão ter função. Qual a função nesse caso aí? A gente está vendo que algumas vão captar esse estímulo mecânico, né, essa influência mecânica. Outros vão captar hormônios, são moléculas, ou fatores de crescimento. Todos esses três, tá, têm uma resposta a captar essa informação. Então, essa resposta, na grande maioria das vezes, culmina numa via só, que é o quê? Fazendo com que haja tradução, ou seja, fazendo com que haja a
codificação de RNA mensageiro em proteína, tá? Que a gente chama vias de transdução de sinal. O que acontece? Esses sinais, essas proteínas, vão fazer com que ativem outra via, que seria fatores de transcrição. O que é que a transcrição faz? O que é que vocês lembram do processo de transcrição? É diferente do processo de tradução, né? Fatores de transcrição são substâncias que vão induzir o quê? A replicação do material genético, né? A replicação de DNA, tá? Então, a gente está vendo que esses sensores são proteínas na superfície da membrana, captam a informação, traduz em proteínas, essas proteínas vão interferir na transcrição, tá? A gente está vendo vários fatores de transcrição aí, abreviados, né, em siglas. O que é que esses fatores vão fazer? Vão interferir inicialmente, ó, induzir genes, eles podem fazer interferir diretamente na transcrição de determinados tipos de genes, podem aumentar a síntese de proteínas, ou seja, são fatores que vão replicar genes específicos para aumentar a quantidade de proteínas contráteis, no caso do miócito, ou outros tipos de células, a gente vai ver, e também podem agir induzindo mais fatores de crescimento, que nada mais são do que proteínas. Então, esses fatores de crescimento que estão aí do lado direito de vocês, em bolinha verde, do tipo, por exemplo, IGF, é o fator de crescimento do tipo 1, que nada mais é que é uma proteína. Então, essa bolinha verde é uma proteína que se liga a outra proteína canal para haver uma interpretação dessa informação, resultando aí, por exemplo, em vários outros produtos, né? Então, a gente está vendo que essas vias, elas podem ter funções diferentes. Vamos analisar quando, por exemplo, esses fatores de transcrição, eles vão induzir determinados genes. Eu queria que vocês analisassem aí do lado esquerdo de vocês, a parte lateral de baixo. Na indução de genes, aí ele está colocando aqui como exemplo aqueles genes que são embrionários, estão a partir do embrião ou do feto. O que acontece? Dependendo, por exemplo, de fatores mecânicos, que é o processo natural. Isso aí é o processo natural, é quando o gene ele vai ter que ser expresso lá naquele feto ou no embrião para fazer com que aumente a sua carga de trabalho, tá? E outra questão interessante é que essa interferência faz com que deixe também de ter uma célula de um tipo, digamos assim, com a proteína de um tipo para um outro tipo de proteína. Por exemplo, aqui a gente está vendo que a actina cardíaca ela tem uma conformação alfa inicial, ela era aquela forma que a gente chama como se fosse uma dupla hélice, alfa, nos fetos e nos embriões. Esse formato alfa permite um bombeamento mais acelerado do coração, certo? Essa proteína alfa. No caso, na transição de feto para o bebê, e com o crescimento do bebê, né, com o envelhecimento do bebê, o que acontece, com o desenvolvimento do bebê, na verdade, essa proteína, ela deixa de ser alfa e ela passa a ser beta. Por quê? Para não sobrecarregar o coração. Na alfa, o coração tem um bombeamento mais acelerado. Na beta, o coração bombeia normalmente, mas não de uma forma tão rítmica como antes, né? Então, é necessária essa transição. Como é que isso acontece? A partir da captação de informação que vai transduzir sinal, que vão interferir em fatores de transcrição, especificamente desses genes, para alterar a conformação, nesse caso, da actina. O que acontece como resultado? Vai aumentar o desempenho mecânico e vai diminuir a carga de trabalho. Porque no caso da actina do tipo alfa, ela diminui a quantidade de trabalho porque ela agora é beta e não mais alfa. Ela vai trabalhar de forma mais lenta, o que é ideal para o desenvolvimento agora do bebê, né? Que deixou de ser feto e passando a ser bebê, tá? Então,
isso é um exemplo que a gente está vendo aí de indução de genes, né? Mas a gente pode ter isso também quando o coração é infectado por um parasita, no caso do T. cruz. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa aumentar o seu tamanho. Aí ele vai pegar outra via. Qual seria essa outra via? Fazer com que aumente a quantidade de proteínas que vão interferir na síntese, de proteínas que vão interferir na contração. Então, esse aumento na síntese de proteínas contráteis, que é o próximo esquema do meio, a gente está vendo que vai ter interferência o quê? No aumento do desempenho mecânico do coração. Por quê? Porque o coração está sendo infectado, o miócito está sendo infectado pelo T. cruz, e ele precisa aumentar o seu trabalho. Na maioria das vezes, esse aumento mecânico ele é inicial, pontual. Depois o coração não precisa ter uma demanda. Isso vai depender das condições do parasita, tá? Outro exemplo, das pessoas com hipertensão. Aí sim, esse desempenho mecânico tem que ser maior. Por quê? Porque vai ter um fator nocivo lá direto, que é a questão da aumento da pressão sanguínea, né? E a outra via, a via final, é que esses indutores eles podem estimular a produção de mais fatores de crescimento para induzir a repetição desses dois processos que eu falei: aumento do desempenho mecânico e redução na quantidade da carga de trabalho. Então, isso vai depender, lógico, do fator presente da sua frequência e da sua intensidade. Gente, ficou claro? É um pouco complicado, mas eu queria que vocês me dessem um feedback dessa parte aí para a gente entender. Agora complicou. Pode me dizer sua dúvida. Não tem dúvida específica, né? Porque é complicado assim no geral, nesse esquema aí mesmo. Nesse esquema, porque como é uma forma mais didática, né? Mas no livro, no primeiro capítulo, ele explica, mas ele explica de uma forma até um pouco resumida, né? Por quê? Porque ele já pressupõe que o leitor já tem informações sobre processo de transcrição e tradução. Por isso que foi importante a gente ver aquela aula sobre biologia celular, para poder a gente compreender essas etapas, tá? Gente, alguém tem mais dúvida? O que eu aconselho para vocês é vocês lerem o primeiro capítulo do livro, tá? Do Robbins. Ele explica de uma forma mais, um pouco mais tranquila, assim. Vai ficar mais fácil de entender. A edição que eu tenho é diferente, a edição impressa que eu tenho é diferente da edição que eu mandei para vocês. A edição que eu mandei para vocês é melhor estudar. Essa impressa ela é mais resumida. Tá? No que você mandou pra gente é no capítulo 2, Marcelina, eu acho. Isso, aqui no meio é no capítulo 1. Eu não lembro se a edição de vocês é mais nova ou mais antiga. Eu tô com o impresso é a 9ª. Eu não lembro a edição de vocês se é mais nova ou mais antiga. Tá? Então, gente, pela questão do tempo, né? A gente vai ter que parar aqui. E aí eu queria que vocês dessem uma lida nessa parte, tá certo? Porque a gente vai começar a ver, ó, outros tipos que seria de adaptação do tipo hiperplasia e também os mecanismos bioquímicos, tá certo? Que acontecem nessas vias. Essa via é a mais trabalhosa, que os outros eles não especifica, só cita. Aqui não, ele especifica. Então, eu queria que você desse uma lida para compreender isso aí, tá? Como atividade da semana, eu vou encaminhar justamente isso, que seria a leitura do capítulo 1. Desculpa, no caso de vocês, a leitura do capítulo 2, né? Com ênfase aí no processo de hipertrofia, tá? Tudo sobre hipertrofia, tá? Que no meu caso é bem resumidozinho, de vocês deve ser uma página e meia, tá certo? Tudo bem assim? Por mim, sim. Porque a gente vai dar uma forma lenta. Eu queria até saber de vocês essa questão. Deixa eu só olhar o chat aqui que tá bombando. Eu não estou vendo, tô vendo agora. Vou só parar a gravação, tá, gente? Um minutinho.